Fala galera do Enem, tudo bem com vocês? Estamos aí mais um dia, né? Mais uma vez, tá? Sejam bem-vindos à nossa aula aqui de Geografia, professor Helder Segala. E vamos dar continuidade, né, gente, aos nossos estudos, tá? Em população ainda. Então, hoje eu vou fechar com vocês esse bloco referente à população com esse assunto aqui, ó. Assunto muito recorrente, viu? Como eu disse, né, galera, nas primeiras aulas, né, nos nossos primeiros encontros, falei com vocês, né, quem é aluno meu aí dos presenciais, também reforço muito. Migração, todo o conteúdo que está dentro de demografia, ele é muito, mas muito importante para a prova do Enem, certo? Então, para qualquer concurso, né, eu acho um assunto muito relevante, mas para o Enem, eu ainda acho mais ainda. Tá? Então é mais forte, vamos dizer assim, é um conteúdo que vem, né, tendo uma recorrência muito grande nas provas. Tá certo? Bom, gente, espero que todo mundo esteja bem, tranquilo. Houve aí, né, a notícia de que o ministro da Educação ele concordou, né, com o adiamento da prova. Então, futuramente a gente vai saber essa data. Mas não tem problema, nós vamos continuar aqui firme e forte, dando continuidade aos nossos estudos, né, gente? Então, não deixem de estudar em casa, tá? Então, que todo esse esforço é para que vocês, né, continuem desenvolvendo aí seu estudo, né, no conforto e na segurança da sua casa. Bom, gente, então, dentro de migrações, nós já vimos a aula de migração. Qualquer dúvida, né, em algum termo que eu falar aqui, volta nos vídeos anteriores, fechou? Hoje, a migração, gente, vai ser específica do Brasil. Tá? Então a gente já entende o que é migração, os fatores de repulsão, de atração, nós já vimos nas aulas anteriores. Vamos entender como que esses movimentos migratórios se deram, né, no Brasil. Claro, né? Muito importante. Então veja bem, gente, vamos começar aqui falando do Brasil e as migrações internacionais. Ok? Vamos lá. Bom, eu comecei colocando aqui para vocês, né, gente? Inclusive, eu montei essa aula especialmente para essas aulas online. Espero que vocês gostem, né? Eu dei um jeito de compactar, né, realmente o principal aqui no quadro para vocês. Então, quem puder, né, quem quiser, quem acha válido fazer essas anotações aí, é até bom, ok? Para deixar, para ficar fácil ali para depois, qualquer dúvida, você retornar. Mas vamos lá, gente, ó. Então, as migrações forçadas, o que eu chamo aqui? Né, que tem a relação, todo mundo já deve estar pensando, dos africanos, certo? Então, Brasil colônia, né, gente, lá na história vocês vão ver isso, né, com mais calma. Foi um período, né, que o Brasil recebeu uma quantidade imensa, enorme, de africanos escravizados. Para o quê? Trabalhar, né, gente, a priori aí, nas fazendas, né, na produção de cana-de-açúcar. Né? Um modelo, plantation, tá? Depois a gente vai falar isso lá em agricultura. Então, a gente parte daqui, né, desse período. Então, pensando nas migrações internacionais, principalmente, né, nós recebemos território brasileiro, muitos africanos, para atender essa demanda de mão de obra. Bom, aí eu destaquei aqui, gente, um período entre 1850, século XIX, e 1934, já no século XX. Né? Aí no início, né, do século XX. Então, aonde acontece o que, gente? Nesse período, está acontecendo o que? Pensando principalmente na economia, no que o Brasil estava produzindo, auge da agricultura cafeeira. Então, daqui a pouco a gente vai ver ali, né, sobre as migrações internas. Que demanda, né, gente, a mão de obra acaba sendo um ponto muito importante para relacionar aqui com as migrações. Inclusive, em outras aulas eu já tinha adiantado isso, beleza? Mas voltando aqui, ó, então o auge da agricultura cafeeira. Então, gente, nesse período, o que a gente observou? Né? Principalmente no iniciozinho do século XX, tá? Chegada de imigrantes, principalmente europeus e japoneses. Então, alguém aí, ó, que gosta de história, né, que está dentro das aulas aí, lembrando da Primeira Guerra Mundial, já deve ter percebido o quê? Que
por conta da própria Primeira Guerra, né, gente, foi no início do século XX, né, foi o fator de expulsão de população e muitas pessoas, né, da Europa, vamos pegar aqui no Brasil, principalmente italianos, vieram né, para o Brasil para trabalhar nas fazendas, né, de produção cafeeira, tá? Então, inclusive era um sistema chamado de sistema de parcerias. O governo custeava a passagem, né, todo o custo de transporte do imigrante e o cafeicultor, né, o produtor, custeava os custos, né, e fornecia, né, moradia e toda a infraestrutura para esse imigrante aqui no Brasil. Certo? Então vamos pensar, né, gente? Lembrando aí das grandes, né, fazendas de produção de café do sul de Minas, de São Paulo, então que recebeu grande parte dessa mão de obra. Então, muito importante isso, eu já vi muitas questões abordar nesse tema, tá certo? Então, lá na aula de história, não esqueçam de relacionar, viu? Muito bom e muito importante esse período, tá? Então, em relação às migrações internacionais, né, isso aqui é um ponto-chave. Como eu disse, mão de obras para as lavouras do café. Bom, professor, mas peraí, não tinha os escravos? Gente, o que acontece? Já ainda, né, no século XIX, Lei Eusébio de Queiroz, né, por volta de 1850, se eu não me engano, então que, né, não podia, né, todo negro nascido no Brasil já não seria escravo, certo? E a própria abolição, que veio um pouco depois, em 1888. Obviamente isso mudou, né, fez com que a estrutura, né, social do Brasil ela começasse a se transformar. E isso vai atingir, né, gente, a mão de obra. Claro, né, que vai ter influência nisso. Então era necessário a produção desse café, né, uma demanda de mão de obra. Então buscou-se, né, principalmente na Europa e no Japão, tá? Muitos japoneses também vieram, busca de melhores condições de vida, enfim, todos aqueles, né, tudo aquilo que a gente viu de fator, né, de atração de população. Então a pessoa estava vivendo em péssimas condições, né, no seu local de origem e veio tentar uma vida melhor aqui no Brasil nesse momento. Tá? Claro que tem vários conflitos, né, gente? Os cafeicultores estavam acostumados com a mão de obra escrava, né? Então esse imigrante não chegou aqui para ser escravo. Então já dá para a gente imaginar o rolo que isso foi. Não é mesmo? Bom, e muito importante também que eu destaquei, né, muitos desses imigrantes foram para a região sul do país, certo? Então, né, a região sul do país ela tem uma predominância muito forte, né, de culturas europeias. Né? Quem já visitou, né, algum estado do sul, fatalmente, né, gente, se você pegar o nome das cidades, já fica clara essa influência, ok? Bom, até meados do século XX, então isso aqui é bacana, isso aqui é importante para gravar. Até meados do século XX, o país era típico de imigração, então nós já vimos isso aqui. Então o Brasil recebia maior número de imigrantes, certo? Então muitos imigrantes vieram para o Brasil, inclusive, no início mesmo do século XX, aí, o Brasil passou por políticas de controle de imigrantes, porque muita gente estava vindo do Brasil, certo? Aí, gente, a partir da Segunda Guerra, o Brasil já se tornou um país de emigração, então o contrário. Então, no decorrer do século XX, as coisas foram mudando, o cenário mundial foi se transformando, né? A Europa foi se recuperando, né, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se transformou, né, gente, ficou, né, somente como superpotência aí, né? Vamos pegar aí no final da Guerra Fria. Então isso tudo vai estimular, né, a saída de pessoas do Brasil, viu? Então não confundam, a partir da Segunda Guerra Mundial, mais gente começou a sair do Brasil do que chegar. Tá certo? Ficou claro aí, galera? Então isso é muito importante, né, da gente destacar aqui. Tranquilo? Bom, vem cá. Ainda, gente, falando aqui das migrações,
Só corrige aí para mim, por favor. Né? Agora aqui, internas, tá? Que achei que eu coloquei internacionais. Está certinho. Então agora a gente passa a falar das migrações internas, dos movimentos migratórios internos que aconteceram já dentro do território brasileiro, entre as regiões principalmente, que eu vou estar destacando aqui com vocês. Ok? Muito cuidado, gente. Estudem isso para valer, porque cai. Isso cai na prova. Olha lá. Bom, ligado às dinâmicas econômicas. Né, gente? Então não foge muita regra aqui do que a gente estava discutindo em relação às migrações internacionais. Então, aonde tem um polo, né, aonde tem um polo de produção econômica, vamos dizer assim, de movimento econômico, as pessoas vão. Né? Tem a ver com aquele motivo, né, que atrai a população. Tá? Então veja bem, até o século XX, então eu estou aqui simplificando, viu galera? Espero que vocês, né, façam o estudo disso na apostila, vejam os pormenores disso aí. Né? Mas com certeza, isso que eu estou colocando para vocês aqui, ó, é o mais abordado pelas bancas. Tá? Então eu estou facilitando o estudo de vocês, mas não deixem de fazer, né, a leitura completa lá. Mas o que eu separei aqui, ó, até o século XX, né, vamos pensar nos ciclos econômicos que aconteceram no Brasil. Né? Então veja bem, a mineração, tá, aí no século XVIII, vai, né, movimentar a população dentro do próprio país, inclusive também incentivar a migração externa. Né? Lá na história, gente, né, nas aulas de Brasil e Colônia, o professor de história com certeza vai abordar isso com vocês. Lembre dessa aula aqui de migração. Então, muitas cidades elas são constituídas por conta desses polos, né, gente, que acontecem, que acabam se formando no território, dessas aglomerações. Então, dando origem a várias cidades históricas. Por exemplo, Ouro Preto, Sabará, Mariana. São todas cidades muito antigas do período da mineração, certo? Então, né, da busca aí pelos metais preciosos. Bom, o ciclo da borracha, né, então a extração do látex, né, na região norte, também a gente destaca aqui. E, por final, aqui o ciclo do café, certo? Que também foi motivo de atração de população externa, né? Deu para compreender? Bom, no século XX, então em meio, né, após a década de 30, aí no século XX, o que é que passa, né, a coordenar essas migrações internas, gente? Atividade industrial, ó. Então nós vamos ter ainda a aula de indústria, né, também nas aulas de história. Os professores vão abordar com vocês aí a questão, né, da indústria no Brasil. Certo? Aqui na geografia também nós vamos ver isso. Então, a atividade industrial, o avanço das fronteiras agrícolas, principalmente na década de 70, gente, né, com a Revolução Verde, né, com a mudança das técnicas de produção agrícola aqui no Brasil, a modernização do campo e, sem sombra de dúvidas, né, gente, a questão da urbanização. Inclusive, em outras aulas eu falei, ó, lembra aí? Falei com vocês que o processo de urbanização é extremamente importante, pensando nas migrações. Então, ó, tá aqui. Então, as cidades vão se transformando, né, em polos, né, que a gente viu lá na transição demográfica, o êxodo rural, lembra? Então, eu separei para vocês aqui, ó, o principal, tá? Então, ó, século XX e antes. Fechou? Bom, gente, então, falando da migração interna, olha lá, eu separei aqui para vocês agora por períodos, ó. Né? Então, para facilitar a vida de vocês, eu separei aqui por períodos e destaquei aqui os pontos principais de como aconteceu, né, os movimentos migratórios dentro do Brasil, beleza? Aqui ao meu lado, gente, eu tenho um mapa aqui, ó. Esse mapa eu vou deixar ele disponível para vocês, né? Aí não está muito visível o limite, né, aqui no estado brasileiro, ó. Então aqui é o Brasil, tá certo? Essas setas representam os fluxos migratórios, sendo que as setas mais finas, menor o fluxo, a seta maior, maior o fluxo, né? Então,
Daqui a pouco a gente vai falar dele, só para vocês, né, para adiantar isso aqui para vocês. Então, quando vocês assistirem a aula, eu aconselho, né, que abram no celular, abrem no computador o mapa depois para vocês visualizarem melhor, ok? Mas aqui é o mapa do Brasil e as setas representam os fluxos migratórios. Bom, então vamos lá, gente. 1940 a 1950. Então eu destaquei ali o êxodo rural, que é aquela migração de pessoas do campo para a cidade, certo? Então lembra lá, gente, ó, indústria acontece aonde? Qual que é o locus inicial das indústrias? Os centros urbanos, certo? Então, lá em urbanização, vou falar da urbanização brasileira, vai estar casado com isso aqui, gente, né? Está separado por motivos didáticos, tá? Por conta do tempo, né? Mas essa aula de urbanização e essa aula aqui de migrações internas, ela tem tudo a ver, beleza? Então depois, lá em urbanização, eu vou chamar a atenção disso de novo. Ó, então o êxodo rural, todo mundo já sabe que é pessoas do campo para a cidade. Então a indústria nasce nos centros urbanos. Herança, né, já do período cafeeiro. Então, no início do século XX, o Brasil já tinha cidades. Tá? Muita gente pensa assim, mas só apareceu cidade do Brasil depois da indústria. Só lembrando que a indústria do Brasil, ela nasce em 1930 com Getúlio Vargas, certo? Mas, antes disso, nós já tínhamos cidades, por conta daqueles ciclos econômicos que nós vimos. Borracha, café, né? A mineração. Então, só para deixar claro isso aí para vocês. Nós vamos ter outro momento para ver isso. Está lá na urbanização. Bom, então vem cá, fluxo populacional. Então, esse fluxo, até hoje ele existe, vamos dizer assim. Tá? Ele está sempre presente, é muito importante. Cai demais nas provas, galera. Então, fica ligado. De Nordeste, né? Então, da região Nordeste para o Sudeste. Então, vou até puxar uma setinha aqui para ficar claro isso aí. Então, esse fluxo migratório é importantíssimo, tá? E por que ele acontece, galera? Fator de expulsão. Olha como é simples aqui. Secas prolongadas aí, né? Os sertanejos, né? As pessoas do sertão nordestino, principalmente. Cuidado, né? Muitas pessoas pensam que o Nordeste é um sertão, é um deserto. Primeiro que não é deserto, que é o semiárido brasileiro, tá? E veja bem, gente, aonde acontece o que a gente chama de polígono da seca, o sertão nordestino, o semiárido brasileiro, né, é uma região interna do Nordeste, tá? Mas adentro do continente. A zona costeira, gente, ou também conhecida como zona da mata nordestina, é onde estão todas as capitais de todos os estados, inclusive. São as cidades mais ricas, os centros urbanos mais desenvolvidos, né? E lá não é semiárido, viu? Então, cuidado com isso. Nós vamos ter outros momentos para discutir isso, mas já estou adiantando para vocês. Então, eu estou falando aqui, ó, quando eu ponho aqui secas prolongadas, principalmente pensando lá no agreste, né? No sertão nordestino. Fechou? Onde acontece o semiárido, onde está o bioma caatinga. Ok? Então, calma que lá para frente nós vamos ver mais sobre isso, só para ficar claro isso aí para vocês. Bom, alto índice de pobreza. Aí eu já posso falar e muito bem, né, das grandes capitais, né, das grandes cidades na região Nordeste. Então, são cidades, né, gente, que a infraestrutura deve muito, né? Nós temos no Nordeste um dos piores índices do país inteiro, né? As cidades apresentam grandes índices horrorosos, né? Terríveis, de infraestrutura urbana, tá? O que é isso, pessoal? Por exemplo, saneamento. Então, saneamento básico, gente, é terrível, né? Desorganização urbana, ou a falta, né, de planejamento urbano e tudo mais, acarretou esses problemas. Lá em urbanização a gente vai falar mais sobre isso. Falta de emprego, obviamente. Né? Então, um fator muito importante de expulsão de população. Então, o Nordeste está vivendo essa realidade aqui. Enquanto isso, ó, o Sudeste, gente, região Sudeste vai ser o local escolhido para a instalação das indústrias no Brasil, né? Do nosso parque industrial,
das nossas primeiras indústrias. Né? Então todo mundo está pensando aí o quê? São Paulo, né? Então vale a pena a gente puxar uma setinha aqui, ó. São Paulo, hein? Para onde, né, gente? Muitos desses imigrantes vão se destinar, tá? Lembrando, buscando melhores condições de vida, sair dessa situação aqui, tranquilo? Agora vem aqui no mapa comigo, olha só, gente. Repara aqui no mapa, né? Então, na medida do possível aqui, provavelmente vocês não estão vendo aqui, ó, mas aqui é o limite do Brasil, ó. Depois abre a imagem e verifica, tá? Repare, olha a setona aqui, gente. Essa seta maior aqui mais destacada, ó. Então ela sai, ela está mostrando aqui, indicando que muitas pessoas, há um fluxo migratório muito grande de pessoas do Nordeste para o Sudeste. Que período é esse? 1950 e 1970. Tá? Então isso aparece muito em prova, isso é muito cobrado, já vi inúmeras questões dentro dessa temática aqui, certo? Dessa situação aí que aconteceu nesse período, tá? Bom, ainda, gente, nós temos alguma migração aqui, né? Para o Centro-Oeste, aqui para Rondônia, ó, viu? Então são pessoas aqui, né, no caso, que saíram aqui da região sul em busca de terras, né, cultivadas nessas regiões pelo custo, gente, delas. Então, foi um período, né, que já estava sendo intensificado, o governo mesmo, né, já estava proporcionando incentivos para pessoas ocuparem o Centro-Oeste, né, a região norte, tá? Então, infraestrutura já estava sendo desenvolvida para que isso seja possível. Então era muito preocupante já para o governo esses vazios demográficos, certo? Então nesse período aí, de 1940 a 1950, essas regiões, a região norte, centro-oeste do Brasil, eram conhecidas como os vazios demográficos, tá? Então ainda existia aí um fluxo de pessoas para esses locais, ainda que não tão grande como a gente vai ver mais para frente. Beleza? Bom, eu vou destacar aqui também os brasiguaios. Viu? Nesse mesmo período, muitos brasileiros saíram, né, principalmente aqui, ó, no sul do Brasil, tá? E foram, migraram para o Paraguai, tá certo? Também por conta aí do valor muito baixo das terras, tá? Tranquilo, gente? Então, não deixem, né, de ler isso direitinho na apostila. Mas o mais importante que eu quero destacar nesse momento é a migração do Nordeste para o Sudeste. Por quê? Fator de expulsão que nós discutimos ali, fator de atração da região Sudeste, principalmente polo industrial de São Paulo, tá? Bom, gente, agora vamos lá para o período aqui que compreende da década de 70 para a década de 1980, certo? Então, ó, marcante aí, ocupação do Planalto Central, Centro-Oeste brasileiro. Ó, criação de Brasília, né, gente? Então, a mudança, né, da capital, a mudança do Rio de Janeiro para o Distrito Federal, né? Brasília foi uma cidade totalmente planejada, a gente vai discutir isso na urbanização, e teve como motivação, né, a escolha, né, da região central do Brasil para instalar Brasília também tem a ver com a ocupação de pessoas desses locais, né? Que, como eu disse anteriormente, eram conhecidos como os vazios demográficos, tá? Então, óbvio, né, gente, que a criação de Brasília vai ser um ponto aí muito importante, pensando no sentido de atração de população. Compreendeu? Fácil, né? Tranquilo. Bom, como eu disse, ó, visando a ocupação do Centro-Oeste, né, gente, que também vai estar ligado, ó, à questão da agricultura comercial moderna, né, o agronegócio, tá? Despenca em prova, né, gente? Então, a região central do Brasil, né, o Planalto Central brasileiro, ele vai ser um órgão, né, um espaço aí da agricultura industrial, que é essa aqui, ó. Então, ó, agricultura comercial moderna, agricultura industrial, agronegócio, eu estou falando da mesma coisa, certo, gente? Então já acostuma aí com esse vocabulário. Então, isso também foi incentivado, principalmente pelos governos militares, né, gente? Ó, então a gente está falando aqui, né, de um período que
foi 21 anos, né, de ditadura militar. Então o governo militar incentivou muito a ocupação do território. Tá? Então foi um ponto aí muito importante do governo militar. Beleza? Então, como eu disse para vocês anteriormente, a Revolução Verde. Ô, gente, eu estou falando isso tudo e a gente vai ver isso com calma, beleza? Mas nada impede que vocês já pesquisem isso e busquem isso, né, sobre essas coisas que eu estou falando aqui. Por exemplo, a Revolução Verde foi a mudança das técnicas de produção agrícola do Brasil. Isso aconteceu em 1970, tá? Meados de 70 aí, né, e modificou completamente a produção do campo. Muita gente, quando fala em indústria, pensa só nas cidades, mas houve a industrialização no campo também. Não de ter indústria no campo, né, mas a produção agrícola ser de modelo industrial. Joia? População brasileira se torna maior nas cidades. Então o Brasil torna-se um país urbano ainda, né, na década de 70. Tá? Então lembra que a gente falou da transição demográfica, gente? Que houve, né, um inchaço das cidades de maneira muito violenta e muito rápida. Tá aqui, ó. Em 1970, gente, o Brasil já era um país onde que nas cidades tinha maior concentração de pessoas, né, comparando aí com o campo, certo? Então, futuramente a gente vai ver mais sobre isso, tá? Mas, aqui por hora, né, foram os grandes motivos para dinâmica, né, da migração interna do Brasil, ó, nesse período aqui, certo? Ô, gente, se você dominar isso aqui, eu duvido que você erre uma questão, viu? Então, fique esperto, isso aqui realmente vale muito a pena você, né, deixar bem estudado. Vai aparecer no Enem, tá gravado aí, fique esperto. Bom, vem cá no mapa agora, gente, olha só. Agora aqui, ó, veja como mudou, né, a situação aí, ó. Bom, reparem que ficou mais dinâmico, né, o movimento dos movimentos migratórios dentro do Brasil. Isso tudo tem a ver com o que eu estava, como eu mostrei aqui para vocês, né, falei aqui para vocês agora. Então reparem que a migração de Nordeste para o Sudeste, ela continua, ó. Sendo que, gente, é nítido aqui o aumento também de migração, ó, da região Nordeste, né, para a região Norte. Isso aqui tem a ver com o que, gente? Aquela infraestrutura toda, né, o investimento imenso dos militares, que foi feito no período militar. Então, criação, né, gente, das principais rodovias, né, ligando a região Norte com o Centro-Oeste, com o Sudeste, né, com as demais regiões. Então isso tudo, né, possibilitou que pessoas chegassem, né, nessas áreas, tá? Então a criação, né, gente, incentivos fiscais, incentivos do governo, então isso tudo foi muito importante para atrair a população para essas regiões, beleza? Então continua aquilo que eu falei no mapa anterior aqui. Então ó, olha só, né, como que fica mais dinâmico, né, o Centro-Oeste brasileiro. Então, gente, as cidades que a gente chama de cidades médias, né, elas vão ganhando uma importância muito grande. Tá? E com isso a atração de população acontece. Pessoal, mas por quê? Ô, gente, veja bem, ó, olha aqui para mim. Até certo ponto, os grandes centros urbanos, eles são interessantes. Para quem, gente? Para as indústrias, para as empresas, tá? Quando esses centros urbanos ficam muito cheios, né, viram mega cidades, como é o caso de São Paulo, o custo, né, para essas empresas se manterem nesse local é muito grande. Olha só. Então, as cidades que começam a receber mais investimento passam a ser as cidades que estão no entorno, né, que estão nos entornos, né, nas periferias das regiões metropolitanas, por exemplo, tá? Por conta, né, de serem, né, mais atrativas, a mão de obra mais barata, né, gente, o valor da terra mesmo ser mais barato nesses locais, e você não ter um lugar, né, que está muito inchado de população. Congestionamento, né, a própria logística dos produtos fica complicada, tá certo? Então, ó, muito importante nesse período aqui, ó, né,
1970 a 1980, é a dinâmica e a importância que as cidades médias ganham. Por isso que a gente tem um fluxo muito mais específico, muito mais dinâmico, né, pelo país todo. Tá? Então a gente lembra, né, que também isso tem a ver com os incentivos ali e com todo o investimento feito pelo governo. Ok? Bom, seguindo aqui, gente, agora vamos lá para 1990 em diante, né, que eu compactei aqui para vocês. Então, os fluxos migratórios, como eu já, né, como estava acontecendo aqui em 1970 e 1980, já fica mais complexo ainda. Viu? Por quê? Desconcentração industrial. Tá? É isso que eu expliquei para vocês aqui agora. Deixa eu já passar aqui para o outro mapa. Então, olha aqui, gente. Né? Existe, né, uma migração, um movimento migratório, que ele começa a acontecer em 1990, que é a migração de retorno. Tá? Isso está muito ligado com a desconcentração industrial. Certo? Então, quando eu expliquei para vocês que as indústrias começam a sair do centro urbano e buscar as cidades médias, tem tudo a ver com essa desconcentração industrial. Beleza? Então, gente, acaba que muitas cidades que antes eram cidades que estavam, né, pessoas saindo, ou seja, emigrando, né, elas passam por uma melhora por conta, né, dessa desconcentração industrial. Elas recebem muitas indústrias, né, que acabam melhorando a condição da cidade, inclusive para ampliar, né, gente, a demanda por emprego. Então, a pessoa que saiu antes, aqui na década de 50, ela acaba retornando para a sua cidade natal na década de 90. Muita gente passou por essa situação, tá? E isso a gente chama de migração de retorno. Muito cuidado, já vai aparecer muito em prova, tá? É isso que é a migração de retorno. Então é o mais marcante aqui nesse próximo mapa, tá certo? Deixa eu dar até uma redadinha aqui, para garantir que está aparecendo. Então, essa seta aqui, tá vendo? Tem uma seta ainda que continua me mostrando que existe um fluxo migratório de nordeste para sudeste, mas eu tenho outra seta aqui, gente, mostrando o contrário, o retorno dessa população, tá? Então, além dessa situação, gente, talvez uma melhora, né, nas condições de vida da cidade natal dessa pessoa, pode ser a frustração, né? Então, alguém que migrou lá na década de 50, né, acabou ocupando, né, áreas de ocupação irregular, favelas, enfim, com uma infraestrutura urbana muito ruim, precária, desiste daquela situação e volta para sua terra natal. Viu? Bom, crescimento das cidades médias, né? Eu já discuti isso aqui com vocês. A migração de retorno muito importante, que está ligado aqui à questão da desconcentração industrial. Fechou? Então, aí, os fluxos migratórios, a partir de então, eles ficam bem, né, mais complexos. Tá? Eu destaquei para vocês aqui os pontos mais importantes dentro desse fato. Tranquilo, gente? Bom, galera, então fico por aqui, né? Espero que vocês estejam, né, estudando muito, se preparando muito. E esse assunto, gente, ele cai na prova, tá? Então, ótimos estudos para vocês, galera. Fiquem bem e até a próxima.